Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, com a melhor matéria, com o melhor professor, que é o Espírito Santo. Hoje nós temos a nossa lição de número 8, lição sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Então nós temos o texto sagrado no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, versículo 7 até o versículo de número 13. E eu quero convidar você para que você, querido e amado irmão, abra a sua Bíblia para nós estarmos fazendo a leitura do texto sagrado. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei colunas, santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. E o versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos estar fazendo a nossa oração nesse momento, irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesta hora. Senhor Jesus, eterno Pai Celestial, diante da Tua presença nessa hora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, trazendo para nós, Senhor Deus, o entendimento espiritual. Abençoa, Senhor Deus, de tal maneira que, assim como o Senhor falou com o Teu servo no passado, o Senhor venha falar, Senhor Deus, nesta manhã também para conosco. Ó Pai querido, precisamos tanto da Tua presença, Senhor. E sem Ti, Senhor Deus, nada nós podemos, Senhor Deus, fazer. Por isso, ó Pai, se conosco nessa hora, Senhor. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nesta manhã é motivo de grande alegria nós podemos estar aqui nesta manhã, aonde vamos estar estudando então sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, Filadélfia recompensada, aquele que ama o seu irmão. Então o significado da palavra Filadélfia, ela está inserida nesse sentido, aonde a palavra de Deus mostra que Filadélfia, ela tem realmente esta conotação assim tão importante a respeito do amor fraternal. E significa então aquele que ama o seu irmão. As cartas às igrejas Filadélfia, Esmirna, são as únicas em que Cristo
ressurreto não aponta faltas. Então, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, que nós já estudamos, essas igrejas, elas não apontam, então, nenhuma falha. E essas observações são muito importantes, dado que ambas estavam passando por tribulação. Os cristãos de Esmirna e de Filadélfia, eles sofriam ataques externos de alguns grupos específicos denominados, pelo texto sagrado que nós lemos, sinagoga de Satanás. Então, essa sinagoga de Satanás é um grupo de pessoas contrárias à vontade do Senhor que atuava dentro dessas igrejas. E aqui, em especial, nós vemos, seus irmãos, darem uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 2, o versículo 9, o versículo 10, Apocalipse o capítulo 3 mesmo, versículo 9 e o versículo 10. Então, ele traz essa conotação, mostrando que havia, então, essas pessoas que traziam uma visão contrária à vontade de Deus. Por isso, então, denominado sinagogas de Satanás. E nesse texto é que Jesus, ele se dirige às igrejas e convocando-as a uma vida de fidelidade e de perseverança. Diante desse momento onde que a igreja estava vivendo, ele traz então esse contexto que eles estavam vivendo, ele traz então dizendo para eles que eles deveriam continuar sempre dentro da fidelidade, dentro da perseverança. Mas, amados, nós vamos estar agora, nesse momento, estar passando então um vídeo para os irmãos, para que a gente possa dar uma olhadinha e ver como que está Filadélfia nos dias de hoje. Se Filadélfia ainda existe ou não existe, e o que nós podemos ver assim com esse vídeo. Então, nós vamos passar para vocês agora nesse momento, irmãos. Vamos então passar esse vídeo para os irmãos. No programa de hoje, nós vamos até a Turquia conhecer a Filadélfia. Ela é a cidade que recebeu a sexta carta do Apocalipse. E também vamos conhecer a Silvana Ferrari. Ela tinha uma vida tranquila, se casou, teve os seus filhos e começou a viver um pesadelo a partir daí. Os filhos dela não dormiam de jeito nenhum, nenhuma das noites. Ela buscou todo tipo de ajuda e não sabia mais o que fazer. Mas um dia alguém apresentou Jesus para ela, que resolveu este problema, muitos outros, e transformou a vida dela e a família completamente. Com certeza. Bom, convido você agora a irmos até Filadélfia. A história da igreja cristã está intimamente ligada à da Turquia, que foi um dos berços do cristianismo e onde existiram algumas das maiores igrejas do mundo antigo. Hoje vamos conhecer um pouco de Filadélfia, que foi a sexta cidade que recebeu uma carta de Jesus, revelada ao apóstolo João e escrita no livro de Apocalipse. As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 e capítulo 3, versículo 7. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. Ele foi reconhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal.
região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões de Lídia e Frígia. Foi localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele, e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente, a cidade de Alashehir fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Olha o que eu encontrei aqui nas ruínas da antiga igreja bizantina de Filadélfia. Uma tartaruga. Ela tá um pouco tímida, meio escondidinha, né? Mas com o zoom eu consigo chegar pertinho dela. Look across the world and let us shine for you, Lord. The whole world is yours and I wanna live for you. One thing I know is that you changed my life and give you my all. I know you are as good. I give you my heart. God, it's only you I see. I give you my praise, 'cause I believe in you. Look across the world, let us shine for you, Lord. The whole world is yours and I wanna live for you. Daqui de Filadélfia não nos sobra nada, né? Nós estamos aqui numa igreja bizantina que foi construída muito depois de quando foi escrita essa carta. E eu quero ler a carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mantêm-se, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Portanto guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no teu templo. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o monte do Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também ao meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, o que me chama a atenção nessa palavra é que aquele que tem a chave para abrir portas e para fechar portas,
Jesus. Aqui diz que ele tem a chave. Se ele tem a chave, ele é autoridade. Ele é o único, que ele é o Messias, o Deus todo prometido que veio para essa terra. E através dele nós temos uma oportunidade de ir para os céus. Através dele nós temos a oportunidade de ir um dia para o reino de Deus, para viver algo tremendo, maravilhoso perto dele, junto dele. E ele diz aqui também que ele vem sem demora. Então nós estamos aguardando, esperando ele. Então vamos cuidar do que a gente faz, vamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa vida. Vamos decidir por Jesus, vamos viver uma vida para ele. Vamos glorificar o nome dele. Porque se ele vem sem demora, ninguém sabe qual é a hora certa, o momento certo de Jesus voltar. E aí, você está preparado para quando Jesus voltar? Carry my cross and hold on till I see you looking across the world. Let it shine for you, Lord. The whole world is yours. Após o surgimento do islamismo na Arábia e sua expansão nos séculos 7 e 8, o cristianismo perdeu força na Turquia. Após a queda de Constantinopla para os otomanos no século XV, 1453, e o fim do Império Bizantino, a Turquia se tornou definitivamente um país de maioria islâmica. A comunidade cristã atual é formada por ortodoxos, na maioria protestantes, e um pequeno grupo de católicos. Há também comunidades de ex-muçulmanos, mas que se reúnem de forma discreta. Geralmente, os jovens deixam o país para ir estudar, o que faz com que a população cristã diminua ainda mais. Os turcos guardam amargas lembranças de ações da igreja em tempos remotos e têm falsas percepções e ideias sobre o cristianismo. Muito bem, queridos irmãos, pudemos ver um pouco sobre Filadélfia. A gente fica tão envolvido, acabei tendo uma dificuldadezinha aqui no final, mas graças a Deus por isso. Queridos, nós podemos ver que a cidade de Filadélfia, ela foi fundada em meados do ano 140 a.C., e a cidade ficou conhecida como a Ponte do Oriente. A Ponte do Oriente. Então nós podemos ver que realmente é algo maravilhoso. E nós vemos que o seu fundador, no caso, foi Átalo II Filadelfo, e diz então que de quem a cidade recebe o nome, e tinha como composição tomá-lo como um centro da cultura em expansão, do modo de vida dos helênicos, né? Então, conforme nós pudemos ver a respeito do helenismo, né, que existia ali naquela época, os helênicos, eles eram então da Grécia Antiga, e eram natural e habitantes, e geralmente eram pessoas que eram filhos de gregos com judeus, e usavam então uma língua chamada língua no grego koiné,
né? E esse grego koiné era um grego moderno daquela época, mas era de fácil entendimento. Então, quando nós estudamos, por exemplo, os evangelhos, nós vemos que o evangelho de João, por exemplo, ele foi escrito nesse grego koiné, que é um grego moderno, de fácil entendimento naquela época. Era uma língua que todas as pessoas conseguiam compreender e entender. Nós vemos então que em Apocalipse, o capítulo 1, o versículo de número 17, ele diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então aqui nós podemos ver também a respeito daquela expressão: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Lembrando sempre que a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, ele leva sempre nós para a linha do pensamento em Cristo Jesus, como aquele que nos protege, aquele que é o nosso Salvador. Mesmo em Apocalipse, o capítulo 1, o versículo 18, então a palavra de Deus diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus, o apóstolo João mostra aqui para nós que ele tem todo o poder, todo o domínio sobre o universo, sobre as nossas vidas, e é ele que dirige todas as coisas, né? Sobre a morte, sobre o inferno, ele tem a chave. E a chave, no caso, traz para nós também a respeito que ele tem autoridade, né? Sobre todas as coisas. Nós vemos em Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 7, a palavra de Deus também diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, nós vemos esta palavra trazendo para nós, então, nesta carta, um encorajamento, porque nos revela o propósito de Deus para o mundo e o instrumento de Deus que Deus usa para cumpri-lo, né? Então ele mostra esse propósito para nós. É interessante que nós vemos também o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios, ele trata para nós também, mostrando também esta realidade. E isso é algo que Paulo fala de forma exultante aos cristãos também da igreja de Éfeso, né? E diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora pois principados e potestades nos lugares celestiais. Então, para que a igreja de multiforme a sabedoria de Deus, ela se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo traz essa palavra. E eis o propósito de Deus para a igreja em Filadélfia e para todas as igrejas espalhadas sobre a terra. Então nós também estamos incluídos dentro desse propósito. E o texto lá de Efésios, ainda capítulo 3, o versículo 11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus tem um propósito, esse propósito, um propósito eterno, é algo assim maravilhoso. O primeiro ponto da nossa lição fala que Jesus governa, e ele traz para nós aqui 3 designações a saber. E Apocalipse capítulo 3, o versículo 7, o qual nós já lemos, ele diz assim que estas coisas diz, 3 coisas importantes: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, né? Então ele traz para nós, dentro desse governo de Jesus, então, ele que governa, ele que dirige, ele que salva, diz que ele é santo, que ele é verdadeiro, e que ele é aquele que
tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi. Nós vemos também que dentro desses 3 propósitos, primeiro, Jesus, ele denomina-se santo, designação que o revela como o Messias escolhido, que cumpriu a missão dada por Deus. E essa missão, ela foi reconhecida pelo demônio na sinagoga de Cafarnaum. Ao ver Jesus, diz o texto sagrado lá em Lucas capítulo 4, o versículo 33 e 34, bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem tu és, bem sei quem és, eu sei quem és. E ele completa o versículo dizendo: o Santo de Deus. Então, o próprio Satanás, ele reconhece nesse momento e ele diz: bem sei que és o Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, ele mostra que a respeito da santidade. Nesse domínio de Jesus, ele mostra então a respeito da santidade e sendo reconhecido também pelo inimigo. Jesus, ele governa também, no segundo ponto nosso, Jesus se denomina a si mesmo o verdadeiro, né? Então, quando nós vemos que ele diz que é o verdadeiro, é outro nome que identifica Jesus também como Iavé. E o texto em Josué, capítulo 23, versículo 24, diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós também sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobreviveram, nenhuma delas falhou. Terceiro, nós vemos então a designação de que o Senhor Jesus dá a si mesmo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, que é a primeira definição, o verdadeiro. E daí ele diz aqui: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Jesus, ele governa, né? Nesse sentido, com todo o domínio, com santidade, com verdade e com autoridade, né? Quando ele fala que tem a chave, ele tem a autoridade. O livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, diz: porei sobre vós o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então é sempre importante lembrar que o livro de Isaías, ele é um livro messiânico, né? Por isso então que há essa relação a respeito da pessoa de Jesus, porque ele fala também a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele tem esse relacionamento também. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, o versículo 26, a palavra de Deus também, ela mostra para nós dizendo assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. Então diz assim, se você quer se tornar grande, você tem que servir. E essa palavra que Jesus nos traz, mostra um conteúdo da atuação do Senhor ressurreto e mostra que estava fazendo então um avanço na evangelização através do testemunho, através das obras. E essa verdade é encorajada também para a vida daquele que vive dentro do reino de Deus, para que ele, se ele quer realmente ser abençoado, ele deve se envolver
e ele deve servir. Segundo lugar, irmãos, nós vemos que Jesus, ele conhece, né? Então, primeiramente, nós vimos que Jesus governa, agora Jesus conhece. E Apocalipse capítulo 3, o versículo 8, ele diz: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Então diz assim: olha, você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra. E você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Então ele traz então a igreja de Filadélfia essa palavra, e também num contexto também para a nossa vida. O texto sagrado, mostrando no Evangelho de João, no capítulo de número 10, o versículo 9, um texto muito conhecido nosso, mas ele traz dizendo que eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Então Jesus diz para os seus discípulos, dizendo: eu sou a porta. Como só Jesus tem a chave da porta, veja bem, ele é a porta e ele tem a chave da porta, somente por meio dele é possível entrar no reino de Deus, né? Então ele tem a chave e ele tem a porta, e diz que ele tem autoridade também, né? Ele tem a chave, ele tem a porta e ele tem autoridade. E é isso então que a palavra mostra. Portanto, a verdade é que judeus e gentios que confessam Jesus são o povo de Deus também. Então nós também estamos incluídos dentro desse propósito que Deus tem estabelecido. Quando nós lemos o livro de Gálatas, o capítulo 3, o versículo 7, ele diz que tanto judeus como gentios, eles estão então envolvidos dentro desse propósito que Deus tem estabelecido para a salvação. Mostra também Apocalipse capítulo 3, versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, né? Lembrando a respeito do nome, né, que nós temos, porque o nome de Filadélfia, porque esse nome significa que aquele que ama o seu irmão. Então, dois irmãos, eles amavam, e daí então um ao outro, um amor fraternal, e daí então eles mostram, então ele dá esse nome para homenagear então o seu irmão, conforme nós já vimos lá, o fundador da cidade, o Átalo II, né? Então ele traz uma homenagem ao seu irmão, e ele traz então essa palavra. Então aqui está o relacionamento, mostrando também nesse versículo, nesse sentido também a respeito do amor, né? Terceiro lugar, irmãos, Jesus nos guarda. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 10. Então ele traz essa verdade para nós. Mas, uma vez, nós podemos ver Jesus reafirmando a importância de guardar a palavra. Guarda no coração. Guarda no coração. O texto lá de o Salmo 119, versículo 11, diz: guarda no coração as tuas palavras, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então tem que guardar no coração as palavras do Senhor para não pecar contra o Senhor. O livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, né?
Então, eu vejo assim algo maravilhoso nesse versículo. Então, quando ele diz assim, agora mais perto do que quando no princípio. Imagine, quanto tempo faz que você se decidiu a seguir a Jesus, né? E conforme o tempo vai passando, você vai se aproximando mais do momento do encontro para com o Senhor. Então, a palavra que o apóstolo Paulo traz aqui aos Romanos, então ele diz para nós, olha, o tempo está se findando e já é a hora de você como igreja, como cristão, você precisa despertar, porque a salvação está agora mais perto do que enquanto no princípio, né? Então, há muitos anos atrás ela estava distante, agora está cada dia mais perto. Mais perto por quê? Porque está chegando o momento de nós, a cada dia mais, nos encontrar com o Senhor. A palavra de Deus também, o apóstolo Paulo, escrevendo então ao seu filho Timóteo, ele escreve dizendo assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então já quando ele escreve esse texto, né, esta carta, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, depois o versículo 8 também, ele escreve dizendo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, ele lembra, né, ao seu filho na fé, Timóteo, e quando ele escreve essa carta, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. Os irmãos lembram quem foi os pastores nessa igreja, que nós já estudamos nas lições anteriores? Né? Primeiramente foi o apóstolo Paulo, né, na igreja de Éfeso. Depois, então, veio Timóteo. E já no final, então, veio então o apóstolo João, que agora se encontrava na ilha de Patmos, recebendo essa revelação de Deus. Então, os 3 pastores que passaram por essa igreja. Por isso, essa igreja tinha realmente uma doutrina muito firme. Jesus honra. O 4º ponto. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, né? Então, Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 12, ele traz também que Jesus, ele nos honra, né, com as bênçãos. Por causa da vitória do Messias, nós temos promessas da vinda com ele. E essa vitória traz 2 coisas importantes para nós. Primeiro, uma nova posição, né? E, em segundo lugar, uma nova identidade. Veja bem, então agora eu tenho uma nova posição pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então eu não sou mais agora uma criatura, mas eu sou agora filho, né? Eu fui adotado por Deus. O Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 12, ele mostra para nós, dizendo assim, que antes nós éramos criatura, agora nós nos tornamos filhos de Deus. E agora nós temos uma posição diferente. Nós somos filhos co-herdeiros com Cristo. E, em segundo lugar, uma nova identidade. O que nós temos numa identidade, irmãos? Nós temos a fotografia da pessoa, nós temos o nome da pessoa, nós temos o local onde a pessoa nasceu, nós temos a data de nascimento dessa pessoa, nós temos também o nome dos seus pais, né? Então, uma nova identidade, ele está dizendo assim, olha, que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados por Deus e que nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. A linguagem nossa é uma linguagem da palavra de Deus, uma linguagem bíblica, né? Jesus honra também a todos, e o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dizendo assim, também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, dizendo assim, ó, você é pedra espiritual,
da edificação da casa espiritual. Então, Jesus Cristo, ele diz também que ele é a pedra angular, que faz o ligamento de uma parede para com a outra, e nós somos os tijolinhos dessa grande casa espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, e ele diz aqui, dizendo que é por intermédio de Jesus Cristo, então não há outro caminho, ele é Jesus, o nosso mediador. Jesus também honra quando ele diz no Salmo 52, versículo 8, irmãos, veja que maravilha. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Ele mostra também o Salmos 92, versículos 13 ao 15, diz: plantados na casa do Senhor, florescerão como átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Jesus nos honrando e nos colocando nessa posição. Ele mostra também em Apocalipse 22, o versículo de número 17. Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser receber de graça a água da vida. Poderíamos dizer a expressão aqui Maranata, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Apocalipse 3, versículo 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que ouvido é esse? O ouvido espiritual, irmãos. O ouvido espiritual, onde Deus então fala ao nosso coração. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, né? Então aqui ele fala sobre o novo céu, sobre a nova terra. É realmente algo maravilhoso que Deus mostra e tem para cada um de nós, irmãos. Então quero deixar esta palavra nesta manhã, que nós possamos, assim como a igreja de Filadélfia, uma igreja modelo, mas mesmo sendo essa igreja modelo, os irmãos lendo o texto sagrado puderam ver que ainda existia alguma coisa ali dentro, como uma igreja de Satanás, como uma igreja de Satanás, não, irmãos, mas como sinagoga de Satanás, que era feita por algumas pessoas que ali estavam vivendo, né? Ali dentro, e trazendo então todas as coisas contrárias à vontade do Senhor. Mas era uma igreja fraterna, era uma igreja modelo, era uma igreja que, assim como Esmirna, conforme nós mencionamos no início da nossa meditação nessa manhã, era uma igreja assim que tinham faziam mais próximo daquilo que Deus gostaria que eles pudessem estar vivendo. Então que Deus abençoe grande a sua vida. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento, querido. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. E esteja, Senhor Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, trazendo para nós um entendimento espiritual a cada dia mais. Visita cada coração, cada irmão, cada pessoa que ouve esta palavra nesta manhã, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido e amado irmão, na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez e também falando então agora sobre a igreja de Laodiceia. Deus o abençoe grandemente.